pode me ajudar a carregar só aqui para o meio? Aqui para o meio mesmo. Bom dia, bom dia. Tem algum microfone? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Queria começar pedindo desculpas pelo atraso, mas tudo está no tempo de Deus, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. É minha desculpa para toda vez que eu chego atrasado em algum lugar. Mas tudo está dentro da ordem do nosso Pai. Eu queria pedir apoio aí da turminha, porque a gente estava num momento tão harmonioso, né? Cantando, celebrando e louvando. E antes da gente começar, eu acho que eu queria pedir o apoio de vocês entoando uma canção, que é uma oração, que é uma celebração, que eu sei que todos aqui conhecem. Vamos lá comigo? Senhor, fazer instrumento. Vamos fechar nossos olhos. Onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mais uma vez. Senhor, fazer instrumento de voz. Agora escutando cada palavra. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Sentindo. Onde houver ofensa, que eu leve a alegria. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver verdade, onde houver erro, que eu leve a onde houver desespero, que eu leve a esperança. Desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, amar que ser amado, pois é dando que se é perdoado, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive
salva de palmas para vocês. Você pode me ajudar a trazer? Bom, pessoal, acho que está todo mundo agora com o coração em paz, com o coração acalentado, acalmado. Quem estava na missa agora às 7, tinha alguém aqui que participou? Então, viemos de um conhecimento adquirido ali, de lições, de palavras, e agora vamos aqui estar compartilhando esse momento. Pode puxar um pouquinho para cá, por favor? Queria primeiramente agradecer a oportunidade, ao pessoal da paróquia, o Padre Júlio, que me convidou aqui para estar conversando um pouquinho com vocês sobre o tema da campanha da fraternidade. Eu faço parte da comissão diocesana, que está trabalhando aí esse ano junto a Frei Israel, ao Diácono Raimundo, uma outra turma aí que está se engajando para trabalhar com as paróquias, com as comunidades, o tema da campanha da fraternidade. A primeira vez que eu vi o cartaz, né, do tema da campanha da fraternidade, eu achei um pouco confuso. Né? Quando a gente olha para a imagem, a gente vê São Francisco, a gente vê uma cidade meio aqui, povoada, a gente vê uma onça perdida, uma árvore, né, um pássaro voando no céu, as coisas parecem estar meio desconectadas. Né? E eu falei, poxa, eu franciscana de coração, criada e educada dentro de um colégio franciscano, eu falei, poxa, por que fizeram isso com o meu santinho? Botaram ele no meio de um negócio meio bagunçado. E fui entender, né? Fui buscar entender, mas por que São Francisco está aqui? Né? O que eles estão querendo dizer com essa fraternidade e ecologia integral? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente está usando essa ferramenta porque aqui é muito claro, não ficaria legal usar um data show. Então a gente tem que se virar aqui como a gente pode, tá? Eu queria perguntar para vocês, quando vocês escutam a palavra ecologia, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quem quiser falar. Remete à vida, então algo relacionado à vida. A vida. Mais algum? Quando a gente escuta assim, ecologia, natureza, o que mais? Pode falar qualquer coisa. Meio ambiente, alguém pensa em meio ambiente quando fala ecologia? Animais, plantas, né? Natureza, ser humano. Então, estudo da vida, né? Do meio ambiente. Então, é muito comum a gente escutar a palavra ecologia e remeter a esses conceitos, né? Principalmente ao verde. Né? A gente, às vezes, escuta a ecologia e vincula muito a questão do verde, da natureza, das árvores, das plantas, com esse entendimento. Tá, obrigada. Então, a ecologia, ela vem do grego, a palavra eco, do oikos, que significa casa. E logia, estudo. Então, é o estudo da casa. Mas que casa seria essa? Que casa seria essa? Seria a minha casa, que eu moro, de alvenaria? Seria a terra, seria toda a criação. Todos os ambientes em que estamos inseridos. Né? Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja. Então, tudo é ambiente, tudo é casa, tudo é criação. E a campanha da fraternidade, esse ano, ela vem com esse tema fraternidade e ecologia integral. Tá? Motivada por alguns magistérios da Igreja Católica, da nossa doutrina. Né? Então, o Papa Francisco, ele é um grande incentivador e animador dessa consciência que precisamos desenvolver, desse conceito que precisamos nos reconectar, desse entendimento sobre onde estamos dentro da casa comum. Onde estamos? Qual que é o nosso papel? Né?
Além disso, a gente tem movimentos como a COP30, né, que é um movimento aí de mobilização internacional, focado nessas preocupações que precisam ser incentivadas dentro dos grandes governos, dentro das políticas, para que as pessoas pensem sobre o que estamos fazendo com a nossa casa comum. Talvez em outras palavras. Primeira coisa que eu queria dizer é que não sou do Greenpeace, não sou do WWF Brasil, né? Sou cristã. Essa é a minha principal formação. E como cristã, é meu papel, meu dever, é minha responsabilidade estar aqui também tentando trazer para meus irmãos essa consciência, tá? Então, nós temos também, esse ano, os 10 anos da publicação da Laudato Si, que é uma exortação do Papa Francisco, um chamamento ardente, latente, para que nós olhemos para a nossa casa comum. Então, faz 10 anos que foi publicado e é um texto belíssimo. Temos os 800 anos do Cântico das Criaturas. O Cântico das Criaturas, escrito por São Francisco. Eu chamo de Francisco porque sou íntima, mas por São Francisco, onde ele, em um ato de extrema entrega e gratidão, passa a louvar a simplicidade da natureza. Louvado seja irmão Sol, louvada seja irmã Lua, louvada seja irmã Água, irmã Terra, irmão Fogo e até mesmo irmã Morte, entendendo que tudo está interligado, que não existe dissociação. Então, esse ano nós celebramos 800 anos desse canto tão atual e tão necessário para nós hoje nos nossos dias a dia. Então, a ecologia integral, a igreja busca, nesse ano, né, com a temática da campanha da fraternidade, não dissociar ou distrair o cristão dentro da sua caminhada de conversão, aí, principalmente carismal, sobre o nosso propósito principal dentro da quaresma, que é a nossa conversão, mas também ajudá-lo através do eixo transversal cristão, ou seja, aquilo que nos sustenta como cristãos, de entender que precisamos nos reconectar, precisamos entender que estamos todos interligados. E aí, eu quero falar uma coisa com vocês. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O que nós professamos hoje lá na missa, no credo? Vamos falar aqui vamos professar a primeira estrofe do credo juntos? Creio. Creio em Deus Pai, todo Criador do céu e da terra. Então Deus cria tudo. Tudo se fez por Ele. E nada do que foi feito sem Ele se fez. Olha que beleza nisso. Então, quando Deus cria tudo que existe, cria a natureza, cria os elementos, cria os animais, cria as árvores, e nos cria a sua imagem e semelhança, através dessa visão antropocêntrica, ou seja, somos a imagem e semelhança do Criador. Quando ele faz isso, ele entrega para nós, humanos, homem, mulher, a responsabilidade, através de uma superioridade que não é dominativa. Apesar de a gente ver, às vezes, nas escrituras, dominai os peixes, os animais. A dominação, ela não é uma dominação
exploratória. Ela não é uma dominação de usurpar. Ele nos outorga um dever. Então, a nossa superioridade enquanto criaturas, a imagem e semelhança de Deus, é uma superioridade de responsabilidade. Nós somos muito mais responsáveis por tudo. E temos a visão também manifestativa. A manifestativa onde o mundo é a imagem de Deus também. Onde tudo que se manifesta tem a essência do Criador. A geração de uma vida dentro da barriga de uma mãe. A beleza de desabrochar de uma flor. O encantamento de um nascer e pôr do sol. O subir e descer das marés. Como olhar para isso e não enxergar a manifestação de Deus? Então, essa responsabilidade nossa, ela tem que ser olhando para frente. Não pensando numa agora. Não numa coisa imediatista, mas pensando, o que eu vou dizer para Deus quando Ele me pedir a chave de volta? O que nós vamos dizer quando Ele pedir a chave que Ele me entregou com tanto amor? O que eu estou devolvendo para Deus? Isso tem que ser o nosso pensamento e a nossa cobrança diária. Então, a ecologia ambiental é isso. E o nosso Senhor Jesus, através das suas palavras e parábolas, o que ele usava para ensinar o povo? Ele usava coisas simples. Ele usava o semear da terra. Ele usava a figueira. Ele usava tantas coisas simples e comuns, demonstrando que estamos interligados. Que não existe dissociação. Quando a gente olha para o Papa Francisco, tenho certeza que todos aqui enxergam o discípulo, enxergam manifestado no Papa Francisco, o apóstolo Pedro. Quando olhamos para o clero, para os padres, para os bispos, nós enxergamos todo o discipulado, mas o Evangelho tem inúmeros outros personagens. Onde que estão as samaritanas? Quem são os samaritanos hoje? Quem são os novos leprosos? Quem são os seguidores? Quem são as novas paisagens em Tiberíades, Genezaré, o Horto das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, o Monte do Sermão da Montanha? Estão aí, em tudo que a gente vê. Nós somos o Evangelho novo, nós somos a continuidade do Evangelho. Nós não podemos esquecer disso. A nossa vida, a nossa manifestação hoje tem que ser reflexo daquilo que Cristo nos deixou no passado, dos seus ensinamentos. E a gente não pode deixar isso morrer. A gente precisa transmitir. A gente precisa perpassar por todas as nossas gerações. Porque vir aqui, pegar um microfone e falar é muito fácil. É extremamente fácil. Mas o que eu estou fazendo? A palavra, ela convence. Eu consigo te convencer com a minha palavra. Mas é o meu exemplo que vai te arrastar. Que vai te inspirar a fazer igual. Então, pais, o que os seus filhos estão vendo? Tios, padrinhos, qual é a mensagem concreta de ação que a gente está passando para as nossas gerações? Uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi até hoje na minha vida foi: eu tenho que jogar o lixo no chão, porque senão eu não vou dar trabalho para o gari. Quando eu ouvi isso me doeu. Porque eu falei, será que é só essa pessoa que pensa isso? Me assustou, na verdade. Ou será que tem mais gente que pensa isso?
Porque se tiver, a gente está perdido. Então, aí o que ele percebe? Todo mundo quer, ninguém quer dar trabalho ao gari, mas e ao coveiro? Alguém quer dar trabalho? Alguém quer morrer para dar trabalho? Todos precisam. O coveiro também precisa de trabalho. Morrer, ninguém quer para dar trabalho ao coveiro. Então, assim, quando eu ouvi isso, eu fiquei um pouco assustada, porque a minha preocupação é de achar que mais pessoas pensem dessa forma. Só que o que as pessoas se limitam a entender é que o jogar o lixo no chão faz com que o gari tenha que fazer um trabalho onde ele poderia estar fazendo uma outra coisa. Ele poderia estar trabalhando no paisagismo, na pintura, na poda, enfim, num trabalho mais digno do que limpar a nossa falta de educação. Porque jogar o lixo no chão é falta de educação, é falta de amor, é falta de fé, é falta de cuidado. Ah, não, mas eu não tenho lixo aqui. Coloque na sua bolsa, na sua mão. Mas não jogue no chão. É uma coisa básica? É. E o Dom Disseu fala isso. O Papa ele tem que nos lembrar de uma coisa que é básica. E quando uma sociedade precisa se lembrar do que é básico, é porque a gente precisa parar e rever. O básico é não jogar o lixo no chão. E a gente precisa ainda se lembrar disso. Então, o que o seu filho está vendo? Você num carro jogando um lixo da janela? O que o sobrinho está vendo? O que o seu amigo está vendo? Então, essas atitudes nossas, elas são reflexo também do que as futuras gerações elas vão conseguir. O que eu vou cobrar de uma pessoa se eu estou fazendo completamente diferente? Então, esse cuidado com a casa comum, gente, é um chamado real, é um chamado diário. E a ecologia econômica? O que seria a ecologia econômica? Toda a sociedade, todo país ou toda constituição social, ela precisa desenvolver. Ah, Letícia, isso quer dizer que a gente não pode construir mais nada, não vamos desmatar mais nada, não podemos fazer mais nada. Não é isso. Nós estamos falando de um desenvolvimento sustentável. É claro que a gente precisa de desenvolvimento, porque senão Deus não daria inteligência ao homem. E até a inteligência do homem é dádiva. Então, se Deus dá a inteligência ao homem de construir, de criar, de desenvolver, de implantar, de levar dignidade às pessoas que não têm, o que nós estamos fazendo com essa inteligência? Nós estamos construindo muros ao invés de pontes. Nós estamos separando. Nós estamos excluindo através da nossa indiferença. Através de um consumo extremamente excessivo, nós estamos nos distanciando do que é essencial. Nós estamos nos desconectando do que é essencial. E isso gera um alto custo humano e ambiental, gerando também profundas desigualdades. A gente precisa, sim, do desenvolvimento. A gente precisa do dinheiro, a gente precisa do trabalho, né? Isso dignifica as pessoas. Trabalhar dignifica. Nós estamos todos interligados e a roda do progresso, ela precisa girar. Mas precisa girar de forma sustentável. A que custo estamos girando? Qual é o impacto que estamos deixando nessa geração e nas futuras que virão? A ecologia do cotidiano. Essa daqui é aquela que só depende da gente.
É o que a gente falou do nosso dia a dia, tá? E às vezes a gente acha que o pequeno gesto ele não conta. Ah, para que eu vou fazer isso? Vou dar um exemplo. A gente sai aqui, a gente vê um monte de lixo aqui na rua. Você pega o seu copinho ou o seu pedaço de papel. Não, eu vou jogar porque já está sujo. Então, se já está sujo, né, porque alguém sujou, mas ao jogar, você está sujando mais. Então, não é uma consciência de que porque já está assim, alguém já fez, eu vou fazer também. E não vai dar nada, não. É só um pedaço de papel a mais. Não vai sujar tanto. Dentro de casa, os nossos hábitos de consumo. Uma coisa que eu falo bastante, é que me preocupa bastante também, são os nossos jovens. Eu já não posso me incluir dentro da categoria, porque eu já estou numa fase nem tão nova para andar com os jovens, nem tão velha para andar com os mais velhos. Estou num limbo ainda, então eu transito por todas as faixas etárias. Mas os nossos jovens estão com novos ídolos. O que são os ídolos dos nossos jovens atualmente? Os nossos jovens hoje estão preocupados em ter seguidores, sendo que a nossa preocupação todos os dias é de seguir apenas uma pessoa, que é Jesus. Ele é meu ídolo. Ele tem que ser o ídolo de cada um de vocês. Às vezes, a deturpação de uma rede social, ela nos faz nos sentir tão impotentes quando a gente olha a vida dos outros na rede social. Nos fazem sentir, mas não me atinge. Quando eu vejo uma pessoa com não sei quantos milhões de seguidores fazer uma live para abrir uma bolsa que comprou de 20 mil reais, eu acho isso um absurdo. Ah, mas ela tem dinheiro. Problema? É um absurdo. Ah, mas ela faz caridade. Tem que fazer mais, porque ela tem muito dinheiro. É um absurdo, nós não podemos normalizar. Ah, mas ela trabalhou para isso. Problema? É um absurdo. Ainda é um absurdo. Nós precisamos nos escandalizar com isso. Nós não podemos achar que isso é normal. Ah, mimimei. Não é isso? O bordão é esse? Mimimei. Comprei uma bolsa de 20 mil reais. Enquanto tem pessoas morrendo de fome todos os dias. Isso tem que nos incomodar. Não é normal a gente viver uma vida ou ficar numa posição de espectador olhando esse tipo de teatro, porque as pessoas na rede social só mostram uma parte da vida. Eu quero ver a pessoa mostrar a cruz, a dor. Ninguém mostra, porque isso só quem sabe é Deus. Quem ouve os nossos lamentos aqui, o que está passando, o que está doendo é Jesus. Então, aos jovens eu digo, não busquem seguidores. Busquem ser seguidor de um só, que é Jesus. Então, essas escolhas diárias, essas pequenas mudanças, às vezes a gente acha que não vai fazer sentido. Por exemplo, os mais experientes aqui vão saber. Quando a gente precisava comprar um sapato, antigamente, vou botar aí na década de 90, vai por lá. O que a gente tinha que fazer quando a gente precisava comprar um sapato? Não, já conseguiu dinheiro, vamos lá, já conseguiu dinheiro para comprar o sapato. E agora? Preciso comprar o sapato. O que eu tenho que fazer? Eu tinha que sair de casa, me arrumar, porque tinha que ir bonito, cheiroso, né? Então eu tinha que ir para a loja, pegar uma condução ou carro, que seja, para poder me deslocar fisicamente até a loja. Aí eu tinha que chegar lá, contar com o bom humor do vendedor para poder me atender, né? Se o vendedor estava ali querendo me atender. E aí eu ia lá, escolhia o sapato, aí ele ia lá, buscava
tamanho. Aí a gente sentava para experimentar. Aí às vezes não servia, que a gente achava que tinha um pé de Cinderela, mas tinha era de outra, da irmã de Cinderela, né? Maior. E aí ele ia lá, buscava outro, né? Aí depois você via um outro modelo, não gostei desse, gostei daquele. Aí ia, olhava no espelho, não ficou bom não gostei desse não. Aí voltava, sentava, pagava, voltava para casa. Nessa brincadeira, quantas horas a gente gastou? Uma manhã, né? E hoje, tô falando de sapato, o celular tá aqui, ó. Daqui a pouco, quando eu abrir, vai aparecer o quê? Sapato. Sapato, e ainda é assim, ó, com um clique. Você só precisa buscar alguma coisa no Google, o resto vem. E o resto vem tudo. Então, essa facilidade do consumo, ela está nos trazendo também necessidades que não temos e que a gente acha que tem. Capoeira, é porque minha mãe saiu, mas meu Deus do céu, para que tanta vasilha dentro de casa, minha gente? Não é porque essa daqui é de guardar o frango, essa é de guardar a carne, essa é de guardar o café, a farinha, o açúcar. Então, nós, com os nossos hábitos, a gente vem criando esses consumos que não são necessários. E não são nem um pouco necessários. Quando a gente para de fato para olhar. Eu desafio cada um de vocês aqui hoje a chegar em casa e encontrar algum treco que está lá há muito tempo que não serve para nada. E aí você vai lembrar assim, vai dizer, por que eu comprei isso? Tem 2 anos, mais ou menos, que eu botei na minha cabeça que as coisas que não precisaram ficar lá no canto, não usam tempo, não tem outra pessoa que pode usar. Exatamente. Outra coisa, na minha família tem isso. Comprou um monte de lençol, você só tem uma cama. Exato. Pra que tanto lençol? 10 lençóis. Você pode ter 2 ou 3. Minha mãe é porque saiu, porque senão a gente ia fazer uma lavagem de roupa suja aqui. Ela tá há meses falando, olha, você precisa comprar lençol. Eu disse, mas minha mãe já tá suficiente, eu tenho 2 lençóis. Enquanto um tá lavando, o outro tá usando. Não, mas é porque o lençol tá velho, mas ele tá fazendo a função dele. A função dele é ser lençol. Enquanto ele estiver fazendo a função dele, eu vou usar. O meu sapato, seu sapato está rasgado, mas ele ainda está fazendo a função dele. Quando ele parar de fazer a função dele, aí eu compro outro. Então, esse pensamento que a gente chama de desapego, não é desprezo, tá? O mundo tem o conceito do consumismo. Perfeito. Então, não é o desapego, gente, é diferente do desprezo, tá? A gente precisa das coisas. Poxa, aqui a minha roupinha ajeitadinha, botei uma roupinha ajeitadinha para vocês hoje aqui, peguei um sapatinho, arrumei aqui o cabelo, passei um perfuminho, desodorante para ninguém desmaiar. Então, assim, a gente precisa, sim, valorizar as coisas que o mundo oferece, até porque senão Deus não daria a inteligência pra gente. É Ele que nos dá a inteligência para fazer as coisas, para criar as coisas, para inventar as coisas. Só que o desapego é não ser escravo disso. É não deixar de fazer alguma coisa porque eu não tenho uma roupa para ir. Ah, eu não vou porque eu não tenho uma roupa para ir. Não é a roupa que eu quero. Não é o sapato que eu quero. Não é o carro que eu quero. Mas é o que você tem no momento. É não deixar que isso te escravize e te afaste do que é essencial. E o que é essencial é Jesus. É a única coisa que é essencial na nossa vida. É o que a gente precisa se aproximar. É desse modelo, é desse... Eu não sei nem falar, mas é dele que a gente precisa se aproximar. E é através desse esvaziamento. Quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é ser pobre? É não ter nada? Não. É simplesmente não ser escravo do que é material. É não ser escravo de forma que eu fique pensando sistematicamente no que é terreno e não me conecte com o que é essencial, que é o que está no céu. E eu sei também que é muito difícil a gente pensar verde quando a gente está no vermelho. Isso é fato. Né? É muito difícil a gente equilibrar, porque a nossa sociedade ela ainda não pensa verde. Então, quando você vai comprar alguma coisa que é
feita de material reciclável é muito mais caro, não é? Uma escovinha de bambu lá que não tem plástico. Mas isso é porque a nossa sociedade ainda não se ajustou. Mas eu tenho muita fé que ela vai se ajustar. E para ela se ajustar, ela precisa de demanda. Ela precisa de uma população consciente que exija mudanças. Só que o exigir mudanças, primeiro tem que começar com a nossa mudança. Não adianta a gente cobrar dos governantes que limpem o rio se eu jogo lixo no rio. Não adianta cobrar política pública se eu não dou exemplo. Então eu preciso ser um cidadão cristão ecológico integral. E assim poder existir. O evangelho de hoje falou que não tem pecados que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. Diariamente. Sabe uma coisa que nós pecamos? Pecamos muito, de forma muito inconsciente, desperdício. Quem aqui nunca desperdiçou um alimento? Todo mundo. Todo mundo já desperdiçou um alimento. Quem aqui nunca escovou o dente, deixou a torneira ligada e esqueceu? Então nós estamos o tempo todo desperdiçando os nossos recursos naturais, alimentos enquanto temos pessoas passando fome, de forma irresponsável. São pequenas ações, mas são essas pequenas ações que vão fazer a transformação do todo. Deixa eu só passar essa daqui primeiro, que eu queria falar sobre ecologia cultural. Cada povo, ele se relaciona com a natureza de alguma forma. Os índios, lá no começo da civilização, e até hoje os povos indígenas, eles se relacionam de uma forma tão bela com a natureza. Eles enxergam na natureza a manifestação divina, sim, claro, e respeitam, extraem da natureza para consumir. E na criação divina existe ordem em tudo que o Pai fez. Nos animais, nas plantas, até no abutre, que é o lixeiro. Olha que ordem, que organização perfeita. Né? O urubu, que é o lixeiro da natureza. Então até nisso o Pai pensou. Os povos possuem uma grande sabedoria. Quem aqui nunca tomou um chá indicado pela mãe, pela avó? Lá em casa também é uma briga absurda, porque minha mãe fica com minha irmã. Olha, cobra, veste esse menino que ele vai gripar. Não, minha mãe, porque hoje em dia é vírus. E aí fica uma confusão lá, por conta da sabedoria tradicional, que vem sendo passada e que está se perdendo. Está se perdendo. Isso quer dizer, gente, que o índio ele tem que viver lá sem água, sem luz, sem... Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma sabedoria cultural que precisa ser preservada. Essa contemplação do que a natureza nos oferece. O respeito é eu pegar um peixe e dizer, meu irmão, obrigada por me alimentar, né? Agradecer. Quem aqui agradece quando vai comer? A gente perdeu esse hábito nas famílias de fazer a oração, de fazer o agradecimento, a contemplação e dizer, Pai, obrigada por esse alimento. Obrigada pelas mãos que colheram, pelo trabalho que foi gerado. Isso também é contemplação. Temos também a ecologia social. A ecologia social é isso que a gente falou sobre dignidade. Uma pessoa que precisa abrir uma sacola de lixo para se alimentar, quando eu penso nisso, e quando eu penso nessas cenas, isso comove, isso dói. E eu louvo a Deus por isso. Obrigada, Senhor, por me fazer chorar. Porque isso significa que eu não perdi a minha humanidade. Isso significa que esse doer, esse arder o meu coração, é porque, de alguma forma,
eu estou conectada com esse irmão. Quantos de nós passamos por pessoas em situações de rua, por pessoas jogadas às drogas, e passamos tão indiferentes. Passamos como se eles fossem parte integrante da paisagem. Como se fossem apenas algo ali que está compondo o ambiente. E não sentimos nada. Nem uma dorzinha no coração. Porque eu não quero falar disso. Porque isso não chega até mim. Porque no mundo que eu vivo, isso não faz parte. Mas tem que doer, gente. Tem que doer saber que tem criança passando fome. Tem que doer sabendo que essas catástrofes, essas enchentes, essas queimadas, esses alagamentos, elas atingem primeiro os mais pobres, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade. É muito fácil a gente estar no conforto da nossa casa e achar que o problema que está na África está muito distante, sendo que na minha rua tem um morador de rua. E eu não olho para ele. São eles os novos leprosos, aqueles que a sociedade rejeitou na época do Cristo. Mas são eles quem o Cristo abraçou. São esses novos leprosos que aparecem no nosso cotidiano e que nós, de forma indiferente, fechamos os olhos e achamos que a dor deles não é a nossa dor. E isso está errado. Isso está errado, isso precisa mudar. Isso não é uma questão ideológica. Isso não é uma questão de partido, de política. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de ser cristão. Porque Jesus não virou as costas para os leprosos. Ele não veio ter com os fariseus. Ele veio para os que mais precisam. E essa entrega, essa compaixão, essa conexão é a fraternidade universal. É eu ter que dizer para minha mãe, mãe, hoje, domingo, eu não posso almoçar com você, porque eu preciso atender no projeto, ou atender alguém que precisa de mim. Não porque eu te amo menos, mas é porque ele precisa do meu amor. Ele precisa, o meu irmão, que está lá na fazenda, que tem um trabalho, que eu preciso lá conversar com ele, eu preciso escutá-lo. Não porque eu te amo menos, mãe, mas porque o meu irmão precisa de mais do meu amor. E a lógica do amor é essa. A lógica do amor não é a dívida. Não é quem me deu mais a quem eu tenho que devolver. A lógica do amor é a dádiva. É o dar sem esperar. Nada em troca. É a mesma lógica que Deus teve quando nos fez, quando nos entregou a criação. Então, essa dignidade social que a ecologia integral, através da ecologia social, nos provoca, é isso. É o olhar no outro, é a dor do outro ser a minha dor. E a última é a raiz de tudo que vemos falando até agora. É a ecologia espiritual. O que seria essa ecologia espiritual? Quando a gente falou no começo, quando São Francisco faz o... Ai, uma aguinha, obrigada. Quando São Francisco manifesta a sua gratidão através do cântico das criaturas, louvando a tudo e agradecendo, essa expressão da gratidão, ela só pode ser feita por quem é humilde. Quem não tem humildade não consegue ser grato. Porque quem não é humilde se acha autossuficiente. E quando eu me acho autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada.
Então, se eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu não posso agradecer. Para as pessoas que têm um ego ou essa autossuficiência tão forte, a gratidão é como se fosse um demérito. Por que eu vou ser grato à natureza ou ao meu irmão? Eu não preciso dele. Esse entendimento equivocado da posição que assumimos na casa comum. E a humildade é esse olhar sobre a nossa pequenez. Não quer dizer que eu seja, que para ser humilde, eu tenha que andar maltrapilho, que eu tenha que ser uma pessoa quieta, de cabeça baixa. Não. A humildade não é ser pequeno, não é se diminuir. Não. A humildade é saber que você é grande, que você é obra divina, que você é essência do Cristo. Mas ainda assim você precisa do outro. Porque todos estamos interligados. Então, ser grato é ser humilde. É estar em comunhão com a criação. É entender a essência de tudo. É entender que a natureza, ela não pode ser, não é só bela. Ela é essencial. A gente precisa desses ecossistemas operando de forma equilibrada para a nossa sobrevivência. Que nós precisamos habitar um planeta habitável, porque senão não teremos onde habitar. E essa necessidade do próximo com a criação, mas é o que às vezes nos traz essa desconexão. O que a gente olha para o outro e fala, mas eu não preciso desse. Ah, mas esse morador de rua, eu não preciso dele. Mas ele precisa de mim. Porque não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu preciso da natureza, a natureza também precisa de mim para eu poder cuidar. Existe ordem, como eu falei, em tudo. A ordem das abelhas é objeto de estudo de cientistas. A ordem dos lobos, a ordem dos pássaros, tudo existe ordem. Então, cuidar da nossa casa comum é um ato de fé, é um ato de amor. É um ato que nos aproxima do que é essencial. E se reconectar com o essencial, se reconectar com o Criador, né? Quando fazemos isso, nós entramos nesse estado de contemplação. Né? Então, é esse olhar, quem conhece aquela flor, Dama da Noite? Conhece? Que ela desabrocha em determinado horário do dia. Como dizer que não tem vida nisso? Como olhar e desabrochar de uma flor que tem uma hora exata no dia para desabrochar e nós, a nossa ignorância, dizer que não tem vida e simplesmente arrancar. Arrancamos porque é belo e eu quero para mim. E não contemplo, mas eu arranco. E esse caminho, meus irmãos, não é um caminho fácil. É um caminho que exige entrega, que exige amor, também com as nossas imperfeições. E Jesus nos mostra que é possível através do seu evangelho. Não é algo difícil, não é algo que está longe da nossa alçada. São os pequenos hábitos. Mas será que é realmente possível? Alguns podem se questionar. Nesse mundo, do jeito que está, eu me recuso a acreditar que o mundo seja mais mal do que bom. Eu me recuso. Sabe por quê? Porque o mal, a tragédia, o que é ruim, gosta de mídia, gosta de aplauso, gosta de fazer barulho.
E o bem, ele é silencioso. O bem não faz barulho. Mas no dia que o bem entender a força que tem, e nós, enquanto instrumentos da paz e do bem, como falamos no começo, como pedimos a São Francisco, como pedimos a Jesus, faz de mim um instrumento da tua paz. O que é ser instrumento da paz? O que é ser instrumento da paz? É ser um cuidador da criação. Eu me recuso a acreditar que o mundo seja mais mau. Será que nós estamos fazendo apenas tudo o que podemos bem? Ou estamos fazendo todo o bem que podemos? É isso que temos que pensar. Nós não precisamos fazer só o que me é mandado todos os dias bem. Eu preciso fazer todo o bem que eu puder. Nem que seja não arrancar uma flor, não jogar um lixo no chão, não desperdiçar água. Pensar, cuidar, sofrer, contemplar. Essa tem que ser a nossa busca diária. E falando em possibilidade, então, de viver a conversão ecológica. São Francisco de Assis. São Francisco, o sol de Assis. Para Francisco, tudo possuía valor. Tudo. Francisco andava, via uma lagartinha no chão, que estava no caminho, pegava a lagartinha, tirava. Porque essa lagarta vai desabrochar, vai virar uma borboleta. Francisco entendia o que era ser fraterno. Entendia a verdadeira fraternidade. É uma inspiração. Ele nos deixa um legado de amor. Francisco, quando começa o seu processo de conversão, ele queria se tornar um cavaleiro. Ele queria se tornar um cavaleiro das famílias lá da época da Itália. E na guerra é que ele vê que tinha alguma coisa errada. Naquele sofrimento da guerra, ele se sente profundamente tocado. Francisco tinha 2 caminhos, assim como nós temos todos os dias, escolhas. Ele podia ir para um caminho de facilidade, para um caminho de comodidade, um caminho de riqueza material, ou ir por um outro caminho. Ir pela porta estreita, que é difícil de passar, mas é só essa porta que vai nos levar para o nosso Pai. Não existe outro caminho. A porta larga, ela é muito convidativa. Ela é extremamente atrativa. Ela é cheia de caminhos ali que nos levam e que vão nos levando, nos conduzindo. Ela é muito fácil de passar. E a porta estreita foi a que ele escolheu. Foi através do silêncio e da humildade que Francisco constrói toda a sua obra, mostrando para as pessoas que sim, é possível viver o Evangelho. Francisco se esvazia do material. Ele se esvaziou de tudo que era material para estar em comunhão com o Pai. Francisco, quando queria ouvir a voz do Cristo, ia para a natureza. Ele conseguia, através da contemplação, enxergar o Pai em tudo. Ele nos dá essa lição de responsabilidade integral. Quando ele chama o ar, a lua, as estrelas de irmãos, não é poesia. Ele realmente via tudo como irmão. E olha que beleza isso. Olha que modelo que nós temos. E quantos outros? Francisco é arrebatado por Cristo. Assim como Paulo é derrubado do seu cavalo, assim como cada um de nós aqui podemos ser, se nos permitirmos. Se nos colocarmos diariamente
nessa comunhão e pedindo: Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Faz de mim um instrumento da tua paz. E é no meu dia a dia que eu quero ser um instrumento da tua paz. Eu não preciso fazer coisas grandiosas. Eu não preciso criar uma ONG para acolher crianças carentes. Eu não preciso fazer isso, projetos daquilo. Eu posso fazer o básico, que é amar o próximo como a mim mesmo. Eu estou amando o meu pai, a minha mãe, o meu cônjuge o suficiente. Eles sabem que são amados. Se eu morrer hoje, eles sabem que eles são amados por mim, através das minhas atitudes. Eu estou fazendo todo o bem que eu posso. Então, Francisco, ele nos convida a isso. E é essa mesma fraternidade, esse mesmo movimento dele que fez ele falar: pai, eu não quero nada seu. Não porque eu te amo menos, mas porque o meu irmão precisa mais do meu amor. É isso que Francisco nos mostra através da sua vida de desapego, diferente de desprezo, mas de desapego, de liberdade. E tem uma outra coisa. Esse movimento do desapego não quer dizer que devemos ser indolentes, que não devemos trabalhar, porque agora eu vou viver no... Não, porque tudo na natureza trabalha. Todos os animais, todas as plantas, todos têm função. E nós precisamos trabalhar. Seja no que for que você faz, faça o melhor que puder. Todo trabalho é digno. Todo trabalho leva a dignidade ao ser humano. E no final de tudo também, a alegria de Francisco. Né? Alegria, meu povo, não é não ter problemas. Alegria não é a pessoa tá sorrindo aleatoriamente, sorrindo para tudo e não ter problemas. Não, é entender que isso também passa. Isso vai passar. Isso vai passar. Seja qual for a tribulação que a gente esteja passando, a nossa confiança não pode ser em nós. A nossa confiança tem que ser no Pai. Tem que ser naquilo que nos fortalece. E de tudo, né, ao final da sua vida, Francisco sobe ao Monte Alverne para ouvir, para se conectar com o Pai na natureza. E o que acontece? Ele então recebe as estigmas do Pai, estigmas de Cristo. Ele que queria ser um cavaleiro, quando na época recebia um brasão. Francisco recebe o brasão de Cristo na sua própria carne. Cego, cansado, ferido, mas ainda assim louvando, agradecendo, sendo grato a Deus por tudo, e desce o monte e conclui o cântico das criaturas dizendo: louvada seja a irmã morte, porque é só através da morte que nós encontraremos o Pai. Então também está esse estado de agradecimento de dizer: olha, tudo vale, tudo tem valor na vida. Obrigada a Deus por tudo. Louvada seja a irmã morte que vai me levar ao encontro do Pai. Então, meus amigos, é essa reflexão que nós queremos, através da campanha da fraternidade, trazer para vocês. Essa reconexão com o que de verdade importa. É esse reposicionamento do ser humano dentro da ecologia integral. É entender que não somos usuários, somos guardiões. Temos uma superioridade de responsabilidade. É fazer com que cada um de nós aqui possamos viver, através dos nossos hábitos, das nossas ações, como se fôssemos habitar este planeta por mais de 1000 anos. E se reconectar com o nosso Pai, com o nosso Criador, com o nosso irmão, como se fôssemos morrer a qualquer momento. Muita paz para vocês.
gente. Acho que a melhor maneira de concluir esta palestra é através de um canto que não sei se o pessoal conhece, mas que é um canto que completa 200 anos, né? Cântico das Criaturas. Lembrando, ele disse hoje no diretor também, né, que Francisco de Assis é um inspirador do nosso grupo aqui, que nós chamamos MIAC. Missionários para a Evangelização e Animação. Mas, Marilene. Letícia, assim, amei as suas colocações, enriqueci muito o que já acredito, enriqueceu muito o que eu já acredito e desejo viver, não é? Me horrorizo quando alguém, como você falou, joga o lixo para dar emprego ao gari, não é? Queimo para dar emprego. Um pouquinho aqui. O Cântico das Criaturas, que é desse... Excelso, onipotente, bom Senhor, a ti todo louvor, somente a ti pertença toda honra, toda glória, toda bênção. Nenhum mortal ou menos que o orgulho dome, nenhum é digno de dizer seu nome. Louvado sejas, meu Senhor, por todos estes seres que criastes, a começar pelo irmão Sol, imagem da luz que gera o dia, o esplendor da sua glória. Imagem, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua, irmãs estrelas, que criastes no céu com tanto amor, tão claras e tão belas. E tem o irmão fogo, e tem a irmã água, e tem a irmã morte corporal, que não anula a nossa eternidade. Eu até queria ter a letra, até tentei conseguir. Quem sabe bem direitinho a irmã Bernadette, que já está com 90 e tantos anos e não conseguiu colocar para a gente. Antes de passar a palavra ao padre Osmar Júnior, né, nosso pároco, para concluir este nosso encontro, aqui nós temos este Guia Litúrgico Católico 2025. Nós estamos ainda no mês de abril, né, mas tem 8 meses pela frente. Nós vamos dar de presente, né, a quem quiser. Tem todo um calendário aqui, calendário com muitas reflexões, coisas muito boas. Ele vai distribuir. Lembrar também que o nosso próximo encontro vai ser agora 1º domingo de maio. O tema, como já dissemos, vai ser sobre o sentido da sinodalidade. O tema geral é esse, né? No coração da igreja. Nós queremos ficar no coração da igreja. Viver o momento que a igreja vive, dentro do ano santo, sobretudo. Então, o momento da sinodalidade. O Dom Dirceu vai vir para nos dizer em que consiste a verdadeira sinodalidade. Então, todo mundo que está aqui está convidado de novo. E quem vai, no próximo mês, patrocinar, o grupo que vai patrocinar no próximo são os catequistas do Crisma e os crismandos que vão patrocinar. Então, vão chegar um pouquinho mais cedo, arrumar as coisas, trazer alguma coisa para a nossa confraternização, para nosso cafezinho, né? Eles que vão assumir. Cada mês é um grupo que vai assumir para que haja a participação de todos aqui nesse trabalho. Agora eu
Peraí, Maria, que a gente vai concluir, aí a gente pergunta como encerrar a transmissão. Eu quero só agradecer mais uma vez a disponibilidade de Letícia, que tem ajudado muito em nossa diocese, com a sua disposição para ir às paróquias, aos encontros. Eu acho que diante da beleza eu cheguei atrasado, mas eu já ouvi Letícia falando sobre o assunto 2 vezes. Lá na reunião do clero, ela falou com os padres e com o bispo. E falando a semana passada na Câmara de Vereadores de Camaçari. Então, eu tenho conhecimento da pessoa dela, da família dela. Ela está aqui também com sua irmã e com a mamãe dela, Dona Gorete ali, sua irmã Malu, também nossa saudação e nosso agradecimento mais uma vez a Letícia, externando nossa alegria em estar aqui nesta manhã, reunidos, com mais uma vez uma calorosa salva de palmas. Vocês gostaram? Sim. Gostaram? Sim. A Zepa fez assim, ó. Muito bem. Agora fica o compromisso diante de tudo que a gente ouviu e a gente também multiplicar os conhecimentos de hoje, né? Eu quero só resumir rapidamente, fazer um convite, renovar. Próximo domingo nós começamos a Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos e vamos sair às 6h30 da manhã do Embaçaí para a Igreja Matriz. Então todos estão convidados, não, todos estão convocados. O nosso bispo tem insistido no slogan que Semana Santa não é feriadão. Semana Santa é feriadão para quem é pagão. Fica até bonito, né? Semana Santa é feriadão para quem é pagão. Um batizado que não guarda a Semana Santa, ele é um pagão. Ele é um pagão fantasiado de cristão, não é? Então, vamos ter o compromisso. Ah, padre, mas eu vou viajar. A minha viagem, mas lá onde você vai ter igreja, não é o fim do mundo. Seja cristão, lá onde você foi viajar. Vá na praia, mas vá na hora do compromisso para a igreja. Então, há uma semana abençoada. Quem não conseguiu se confessar ainda, sexta-feira próxima, a partir das 5h30 da tarde, estaremos eu e o Padre Vilauba atendendo na matriz. Segunda-feira santa, estaremos também nesse mesmo horário atendendo na matriz, para ninguém dizer que ficou sem se confessar. E as comunidades, inclusive aqui no Senhor do Bonfim, sábado que vem, nós vamos chegar mais cedo para poder atender aqueles que necessitam também. Inclusive lembrando que a missa de domingo vai ser a missa do sábado, viu? A missa sábado vai ser a missa do sábado mesmo, não vai ser de Ramos não, viu? A gente vai concentrar Ramos só no domingo. Bom, então, só chamar essa atenção e dizer que cada dia tem sua particularidade, a semana inteira. Segunda-feira santa nós teremos na matriz a celebração penitencial, terça-feira santa o ofício das trevas, quarta-feira santa a procissão do encontro, quinta-feira santa o lava-pés e a celebração da Santa Ceia, com a adoração eucarística à noite, e na sexta-feira santa a subida ao morro às 5 da manhã, como de costume, todos sabem. Depois à tarde a celebração da paixão e após a paixão a procissão com o Senhor Morto, a imagem do Senhor Morto. No sábado a vigília pascal com o batismo de 10 que se prepararam com vocês para o crisma, que não tem o batismo ainda, os catecúmenos. 10 concluíram as etapas hoje, né? E finalmente no domingo de Páscoa a celebração do dia da Páscoa, alegria, festa, dia da gente comer, dançar, brincar, comer ovo de chocolate, etc. Não esqueça de comprar o meu zero açúcar e pode deixar lá na igreja que eu recebo com alegria. Amém? 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 Amém. Era o que eu tinha para dizer, certo? Eu gostaria que a gente cantasse a campanha da fraternidade, né? Vamos da campanha, se quiser também depois São Francisco, que a gente encerra. E quem não foi à missa e quiser, às 10h30, se alguém quiser fazer as 2 leituras da missa, procura aqui Marilene ou Bruno e se oferece para fazer. Amém? Amém. O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e as criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons.
Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Amém, louvado seja Deus. Quando é a escola do mês que vem? Primeiro domingo de maio. Mas é bom dizer a data. Primeiro domingo de maio. 4 de maio, com o nosso bispo diocesano, Dom Disseu. Fica todo mundo aí, vamos agora, quem está para lá, vem para cá.